Bem-vindos à Comissão Executiva, um programa em parceria com a Ordem dos Economistas. Hoje olhamos para a execução orçamental até agosto, obviamente para a situação em Espanha e, se ainda tivermos tempo, olhamos também para as exportações portuguesas. São comentadores nesta quarta-feira Alexandra Mota Pinto, Vítor Gonçalves e Diogo da Silveira. Agradeço aos três a vossa presença. Alexandra, começo por si. Que leitura faz desta situação espanhola? Há algumas vozes que, de facto, acreditam que esta situação pode transformar-se numa situação bem mais tensa, não só para a Espanha, mas também para a Europa. Há quem olhe para este fenómeno como um braço de ferro entre a Catalunha e o Governo Central. Pois, muito bom dia. Eu realmente ontem fiquei impressionado com as imagens que vi da manifestação e, enfim, da repressão da manifestação frente ao Parlamento espanhol, mas eu penso que aquilo que estamos a ver, no fundo, em Espanha é mais um sinal desta tensão que existe em relação ao problema da crise do euro, da crise das dívidas soberanas, a tensão entre o problema ser um problema europeu e um problema dos países que neste momento têm problemas de financiamento. E, no fundo, o que vemos é que há uma maior resistência por parte dos políticos e também por parte da sociedade espanhola a aceitar, enfim, sem condições e sem condições prévias, um plano de resgate, no fundo imposto pelo BCE, pela Comissão Europeia e também pelo FMI. Sobretudo porque eu penso que, no fundo, o problema espanhol surge no momento em que já há a consciência clara de que uma grande parte do problema que estes países do Sul vivem é um problema relacionado com o próprio quadro institucional que subjaz ao euro. E, portanto, a Espanha, no fundo, o que está a fazer, e os seus responsáveis políticos estão a fazer, é que, antes de fazerem um pedido de resgate, estão a estabelecer uma série de condições sobre aquilo que, ao nível europeu, também deve ser feito para fortalecer a estrutura institucional do euro. E é, portanto, também nesse quadro que eu vejo as manifestações de ontem, isto é, os espanhóis também não estão dispostos a fazer uma série de esforços que serão necessários se, ao nível europeu, não houver, e, portanto, querem passar a mensagem, a meu ver, ao governo espanhol, que deve fazer esse esforço negocial junto dos responsáveis europeus e do centro da Europa, para que haja uma maior intervenção europeia na solução da crise. E eu acho que aí realmente o Mariano Rajoy tem tido um papel importante juntamente com o Mário Monti, não é? Acho que tem tido um papel importante, no fundo, de alguma forma, afrontarem a senhora Merkel e o plano que estava traçado inicialmente pela Alemanha. Mas não é demasiado arriscado, Alexandre? A Espanha está a empurrar, a puxar demasiado a corda e, obviamente, continua a ser fortemente penalizado nos mercados e, obviamente, não tem esse apoio, esse resgate. É arriscado, mas a outra via também é arriscada, embora seja mais... Quer dizer, a Espanha é uma economia como a espanhola, com a importância que tem para o euro, ser submetida ao tratamento, no fundo, que nos foi dado a nós, ou que está a ser dado à Grécia, enfim, as consequências que isso teria para a economia espanhola e para a economia europeia também seriam muito graves. A questão é que consequências é que terá se não pedir o resgate a breve trecho? Pois, eu tanto quanto percebi, quer dizer, eles estão a fazer uma série de exigências, nomeadamente não querem, por exemplo, ter estas embaixadas da Troika lá, a fazer as revisões. Eu penso que, no fundo, face àquilo que já aconteceu em Portugal e na Grécia, há a percepção de que há alguns aspectos relacionados com o programa de resgate, nomeadamente estas revisões que são feitas e outros, enfim, aspectos que acabam por ser contraproducentes. E eles não querem, no fundo, dar essa ideia de que, no fundo, a soberania espanhola é posta em causa e também não querem passar uma percepção para os mercados de que, no fundo, vão precisar de um financiamento, que vão, mas querem minimizar ao máximo essa imagem junto dos mercados. Parece-me que é isso. Professor Vítor Gonçalves, o BCE, se a memória não me trai, mais ou menos há 3 semanas, apresentou um plano de intervenção. Teria sido preferível que a Espanha, nessa altura, tivesse, de facto, pedido o resgate? Ou esta negociação, como o Alexandre dizia que o Reino de Espanha tem vindo a tentar fazer, consegue trazer alguma coisa de melhor para a Espanha? Ou é apenas um jogo de cartas? Eu penso que teria sido... no mundo ideal, teria sido melhor que eles tivessem feito esse pedido. Mas esse mundo ideal, de facto, faz toda a diferença. O não estarmos no mundo ideal faz toda a diferença, não é? E a verdade é que a situação espanhola, pelos dados que vamos tendo, é uma situação
que se está a degradar e o primeiro-ministro espanhol joga aqui com digamos, com a política interna, a satisfação dos diferentes, digamos, interesses em Espanha, com as autonomias, e depois relativamente à posição que tem que ter na Europa. Mas a verdade é que nós, Portugal e a Grécia, temos sido apresentados por alguns políticos espanhóis para consumo interno em Espanha como os exemplos daquilo que não deve ser feito. E nós, ultimamente, temos sido mais noticiados em Espanha, provavelmente neste último mês, do que não fomos nos últimos 5 anos. Não pelas boas razões, mas pelas razões, vejam lá o que está a acontecer, e isso tem também acicatado os ânimos nos espanhóis. Não estou a dizer que é apenas o exemplo português e grego, mas tem ajudado também a alguns políticos a procurar demonstrar que a solução que o primeiro-ministro poderia personificar, poderia liderar, não é a solução que interessa do ponto de vista político a alguns deles. Bem, agora, nesta situação, as autonomias ou regiões autonómicas com a Catalunha à frente também aproveitam para defender o que pensam que são os seus interesses. Ainda há pouco falava ali com o Alexandre, chegávamos a opiniões. Aparentemente o que os catalães estão a fazer em Espanha, de alguma maneira, é também seguir o mesmo estado de espírito de que alguns países do norte da Europa fazem relativamente ao sul da Europa. Isto é, a economia espanhola, no âmbito da economia espanhola, a Catalunha é, nestes últimos tempos, um contribuinte líquido, isto é, contribui mais do que recebe do Estado espanhol, porque é a região mais rica de Espanha. Bem, e então o contribuinte catalão, ou o contribuinte espanhol que vive na Catalunha, pensa, bem, mas se eu sair fora de Espanha estarei melhor, no fundo, porque é que eu vou estar a dar aos outros que estão nesta situação de crise? Isto é, a falta de solidariedade que, visto apenas por este aspecto, também eventualmente se está a verificar da Catalunha relativamente às outras regiões de Espanha, de alguma maneira é aquilo que se verifica do lado da Bélgica, do lado da Finlândia, do lado da Alemanha, relativamente aos países do sul da Europa. Agora, isto para dizer que o pedido de resgate espanhol, e voltando à sua questão, objetivamente já devia ter sido feito. Agora, o ter sido feito aqui há um mês atrás ou há 3 semanas atrás, provavelmente tinha sido também utilizado por as outras forças políticas em desfavor do primeiro-ministro. Por isso há aqui um jogo de equilíbrio que não é fácil de equilibrar, para sublinhar. Diego da Silveira, Espanha está com este ambiente nas ruas, mas a verdade é que ainda não foram implementadas grandes medidas de austeridade. Se for, de facto, firmado um resgate, há um plano muito duro, que todos nós conhecemos, os gregos, os irlandeses, mas os portugueses, obviamente, também, e que os espanhóis ainda não sentiram. A questão é como é que a Espanha vai viver a partir daí. Pois, a dificuldade, eu diria, hoje em dia, tudo é medido e todas as reações são face a expectativas. O que eu penso que não terá sido bem feito até agora, nomeadamente no caso espanhol, é a gestão das expectativas. Porque nós ainda temos, com menor intensidade, durante muito tempo, os responsáveis a declarar com força que não haveria intervenção, que não era necessária intervenção. E, portanto, criaram, não só nos mercados para fora, mas nos clientes internos, na própria população, esse sentimento. Portanto, agora é cada vez mais difícil avançar para uma necessária intervenção, porque não foi o contrário que foi dito pouco tempo antes. Eu penso que, em geral, uma das lições que nós temos todos de retirar desta crise, e também se aplica por vezes no nosso caso português, é que temos de pensar talvez mais do que pensamos e refletir mais e estudar mais
antes das declarações de intenção, antes das promessas, qualquer que seja a sua natureza. Portanto, isso tem de ser mais temperado, à partida. Depois, quando é para decidir, é pelo contrário, tem de decidir de forma mais, peço desculpa pelo pleonasmo, tem de forma mais decidida e mais forte. Se formos ver o caso espanhol, foi o oposto. Grandes anúncios que se vê hoje pouco adequados. Se tivessem sido talvez mais refletidos, não teriam sido tão fortes. E depois, na decisão, o contrário do que eu estou a recomendar, poucas decisões, pouco a pouco. Eu penso que não é a forma hoje em dia adequada para gerir os mercados, de certeza que não é, como estamos de resto a ver, ainda hoje é um exemplo, mas a população em geral também não. Segunda nota, a austeridade e a Catalunha, e de forma simples, nos momentos difíceis, são os momentos em que é mais necessária a solidariedade. Nos momentos de crise, a solidariedade é sempre um bom ingrediente. Esta atitude, neste momento, por parte da Catalunha, não reflete solidariedade. Vamos ver qual é a evolução. No caso, fazendo um paralelismo para ilustrar o tema da solidariedade, em França, país no qual também a gestão das expectativas por parte do novo Presidente da República não foram as melhores, porque bastava de austeridade e era preciso crescimento. Ele agora já aceita a austeridade, mas juntou-lhe uma palavra que eu realmente aprecio e que é adequada a tempos de crise, é uma austeridade solidária. Muito bem, ficamos com essa expressão para registar nas buzzwords que passamos a utilizar. Alexandre, vamos olhar para a execução orçamental. A agosto há de facto um desvio relativamente às contas e há de facto aqui uma perspectiva que me parece importante, que é um não corte da despesa na dimensão em que eventualmente deveria ser apresentada. É verdade, realmente. Isso tem sido a nota, a meu ver, mais saliente da execução orçamental, tem sido a incapacidade do Governo para cortar a despesa. Incapacidade essa que eu penso que devemos relevar tanto mais quanto o corte da despesa está referido no memorando de entendimento e quanto ainda o Governo salientou essa como uma das vias, uma das traves essenciais da sua governação. Eu penso que uma das medidas, enfim, que foi tomada recentemente, enfim, foi mais ou menos noticiada, que foi aquele despacho do Ministro das Finanças, que não poderia haver novas despesas nas entidades públicas sem a sua autorização. Enfim, eu penso que deve haver uma equipa enorme no Ministério das Finanças para assinar cheques. Exatamente, para supervisionar todas estas despesas. Prende-se com o facto de, muitas vezes, as entidades públicas terem um efeito perverso na execução orçamental, que é este, é que muitas vezes querem executar o orçamento todo que têm, no fundo querem realizar toda a despesa que lhes cabe, porque senão no ano seguinte podem ser penalizados. Isto é algo que as pessoas... Eu já assisti a um episódio desses e as pessoas sabem que é assim, enfim, que normalmente nos últimos meses do ano é preciso realizar despesas, embora a relação custo-benefício dessas despesas muitas vezes não seja tão ponderada, porque senão no ano seguinte aquele serviço, aquela entidade pública será prejudicada. E eu penso que o objetivo do Ministro das Finanças, com este despacho, é acabar com isso e também aferir quais é que são as despesas que, no fundo, são excessos e que resultam deste efeito, que acho que é um efeito que se repete em muitos organismos públicos. Eu penso que era importante realmente nós termos um número, quer dizer, em relação ao próximo ano, dizer-se, o Governo avançar com um número, comprometer-se com um número, nós vamos reduzir a despesa em X. Porque enquanto não tivermos um número, nós ouvimos falar de redução da despesa. Mas havia, de facto, esse objetivo em que 2/3 daquilo que era a redução do déficit fosse feita através da redução da despesa. Havia, mas realmente vemos que a única via que tem sido encontrada para fazer essa redução é através da redução salarial dos funcionários públicos. Que é extraordinária. É extraordinária, mas não temos encontrado realmente outras vias para essa redução e era aí que realmente o Governo devia apresentar um programa sério, comprometer-se com um número de redução de despesa seria muito importante. Aquilo que eu normalmente sou por natureza, procuro ser otimista, mas realmente eu penso que nós, nos últimos 15, 20 dias, a nossa situação piorou um bocado, embora eu veja as pessoas normalmente mais aliviadas e tal, portanto, porque o Governo ouviu, digamos, o povo, mas eu, sinceramente, acho que estamos pior, porque houve aqui uma série de
de coisas que sucederam e que prejudicaram, por um lado, a credibilidade internacional do governo, que era um ativo que este governo tinha, enfim, aquilo que, quando um governo dá uma volta de 180 graus, é óbvio que a sua imagem fica prejudicada. O consenso político à volta do governo, nomeadamente a posição do PS, que assinou o memorando da Troika, também foi posto em causa. E, por outro lado, a coligação também está mais frágil. Não vale a pena a gente... A coligação está claramente mais frágil. E eu penso, aliás, que aquilo que se passou revela, mais do que uma coisa superficial, revela um sentimento profundo que há no CDS-PP, de um setor do CDS-PP que acha que o partido não devia estar neste governo, devia antes estar com um acordo de incidência parlamentar. Portanto, não é uma coisa apenas pessoal, de aproveitamento político, é uma coisa mais profunda. E, portanto, eu o que apelo, enfim, na medida do possível, é que haja aqui tentativas de consenso de salvação nacional, de salvaguarda dos interesses nacionais. Acho que o Partido Socialista tem aqui um papel fundamental, o líder do Partido Socialista tem aqui um papel fundamental a fazer. É preciso fazer esse apelo, porque o tempo não está para a pequena estratégia política, para tentar ganhar alguma coisa no mercado eleitoral. Temos realmente que ter a noção que estamos num tempo difícil e temos que estar unidos. No fundo, era esse o meu apelo e acho que é o que é importante fazer neste momento. Vítor Gonçalves, os números de facto revelam esse desvio, mas estamos praticamente em cima do início do arranque do Orçamento do Estado para 2013, com um desafio bem maior, com base nestes desvios, obviamente, para tentar alcançar o objetivo que temos para o próximo ano. Quais são os maiores desafios para esta peça orçamental que vai começar a ser discutida no próximo mês? Pois, o maior desafio, sem dúvida, que é procurar conseguir cumprir uma meta em termos de déficit. Isso conjugado com não pôr em causa, e aqui é que é a quadratura do círculo, não pôr em causa um objetivo que será de procurar aumentar a produtividade da economia. Isto é, fazer um orçamento que seja um orçamento para recessão, mas sem pôr em causa a melhoria da produtividade. Isso tem que ser não se pode apenas olhar para as grandes rubricas do orçamento. Tem que se fazer uma análise muito fina. Para ver efetivamente onde é que se vai cortar e onde é que se vai eventualmente deixar alguma margem. E eu temo que isso não esteja a ser feito. Porquê? Não é porque as pessoas não o queiram fazer, sejam mal intencionadas, mas o que acontece é que neste momento há uma enorme pressão para cumprir, digamos, apenas as metas em termos do déficit, nomeadamente os tais 2/3 que não estão a ser, os 2/3 do lado da despesa que não estão a ser atingidos, não é? E que se adotem as medidas que são relativamente mais simples, que é, por exemplo, haver um despedimento mais ou menos massificado a nível da função pública. Nós já temos alguns segmentos da função pública onde estes despedimentos estão a acontecer, nomeadamente no caso dos professores. Não estou a dizer que não tínhamos, face aos jovens que temos, eventualmente professores a mais, provavelmente existiam. Mas aí é uma classe que já está a ser fortemente atingida. Agora, terá que haver, para diminuição, permita uma expressão, entre aspas, fácil da despesa, muito mais despedimentos. Porque, reparem, ir a outros itens que não são tão fáceis. Ainda ontem foi anunciado que se iria terminar com apoios a um conjunto de fundações, se iria acabar com algumas fundações. Provavelmente, eu não li o relatório, com toda a franqueza, não fiz nenhuma análise desse relatório. Mas a verdade é que, logo no jornal, numa das estações de televisão da noite, que vi o telejornal, eu vi um coro de reservas à implementação dessas decisões. No final, eu fiquei com a ideia, afinal, todas as fundações são necessárias. Ainda não há muito tempo se falava de diminuir o número de freguesias, o número de
conselhos, de câmaras. Até agora, eu efetivamente não vi... Está previsto no memorando, é uma obrigação que consta do memorando, essa redução, e que devia... Mas que até ao momento, como diz o professor, ainda não aconteceu nada. Exatamente. Ainda não aconteceu nada, quer dizer... E porque isso sabe-se que objetivamente é necessário fazer, mas como mexe num conjunto de interesses, vai-se deixando parada, vai-se à situação mais fácil, aos mais fracos, efetivamente, despede-se. Vamos lá ver, o problema, do ponto de vista racional, não é tanto no despedimento, obviamente que do ponto de vista humano e pessoal é um enorme problema, ter que despedir alguém, mas é não demonstrar a racionalidade de uma decisão, manter, em algumas situações, tudo tal como está, porque há quem tenha mais força para gritar, e aqueles que têm, apesar de gritarem, podem ser facilmente desalojados, digamos, são. E eu temo que se possa avançar. Agora, isto socialmente, se vai por aí... É uma bomba relógio. Uma bomba relógio. Diogo da Silveira, que legitimidade tem um governo que não corta na despesa para aumentar mais o IRS, mais o IMI, aplicar um imposto sobre as transações financeiras, aumentar o imposto sobre o tabaco, e eventualmente este será aquele que levanta menos reservas, digo eu. Que legitimidade tem? Exceto aos fumadores. Legitimidade total tem toda, não é? Mas realmente o mundo das empresas... podemos tirar dele alguns ensinamentos para a construção dos orçamentos do Estado. E há um aspecto fundamental, como em qualquer orçamento, nós temos receitas e despesas. E temos um objetivo. Se as receitas estiverem ligeiramente por cima, otimistas, eu vou ter menos necessidade de me esforçar nos custos para o mesmo resultado. Portanto, importa, é fundamental, quando a construção do orçamento, não ser demasiado otimista nas receitas para sermos obrigados, logo quando a orçamentação, a ter uns custos apertados. Não tenho a certeza que tenha sido sempre feito assim. Acresce que, enquanto que os custos dependem essencialmente da equipa, neste caso do governo e das suas decisões, já as receitas, como se viu, a dimensão do gap entre o que estava previsto e a realidade, depende muito de outros fatores. Portanto, é sempre melhor sermos mais agressivos nas previsões daquilo que depende de nós do que daquilo que depende de outros. E, portanto, ganhará com certeza mais legitimidade a trabalhar mais o tema das receitas se houver uma construção, vamos dizer, agressiva na parte dos custos. Queria acrescentar uma segunda nota, construindo no que disse o Alexandre, porque realmente é um tema que eu vejo como muito importante, que foi tropeçamos. Portanto, nós nos vimos fazendo um caminho, o Governo tem feito um caminho ao longo dos últimos meses muito positivo na parte da construção da reputação, da credibilidade, justamente, nomeadamente para fora, e o nosso futuro depende muito de fora, não só porque é de fora que veio o dinheiro, como é para fora que vão as exportações. Portanto, esta expressão do para fora é fundamental hoje em dia em Portugal. E nós temos vindo a fazer um caminho fantástico. Tropeçamos. E tropeçamos, eu como gosto muito de futebol, lembro-me às vezes aqueles jogadores de futebol que tropeçam sozinhos. Não se sabe como, de repente, o pé esquerdo bate no pé direito e tropeçam. Infelizmente, tropeçamos assim. É importante reconhecê-lo, levantar-nos e pôr-nos a correr outra vez. Se me permite, eu só acrescentar aqui uma coisa que disse o Diogo da Silveira. Eu lembro-me que há pelo menos 25 anos atrás que se fala em Portugal na necessidade de implementar na administração pública os orçamentos de base zero. Colaborei eu já há mais de 20 anos em discussões sobre o orçamento de base zero na administração pública. Que é muito importante para acabar com este efeito que eu estava Até a pouco hoje a falar. nada. Trabalhamos Zero. sempre sobre a Mas mesma não foi base só este estrutural. último governo. Com certeza. Há 25, 30 anos que se fala nisto. Importou-se experiências do PPBS dos Estados Unidos, o caso de aplicações em empresa e tal. Há relatórios, mas porque é que não se implementou? Eu tenho uma resposta simples para isto, e eventualmente demasiado simplificadora. Porque havia interesses a várias áreas da administração pública que isso não fosse implementado, porque é muito mais simples ser bem. Este ano tivemos um orçamento que nos permitia transferências da administração central de 1 milhão,
Porque é que temos que justificar esse milhão? É mais simples dizer, se a inflação este ano foi X, é 1 milhão mais X. E continuar sempre a aumentar. E nunca o poder político levou, dos vários partidos, à prática essa mudança estrutural. Que era uma das bandeiras na campanha eleitoral, falou-se nisso, do orçamento zero e tal, e realmente é fundamental, tem que se fazer alguma coisa, quer dizer, não se pode manter a despesa como está, ou pelo menos não se pode manter a ideia que não se está a atacar a despesa. Portanto, eu acho que tem toda a razão, no sentido de que se devia avançar por aí, tentar realmente fazer os tais estudos, implementá-los para o orçamento zero, não é? Pode ser que um dia alguém tenha coragem de o fazer. Alexandre Mota Pinto, Vítor Gonçalves, Diego da Silveira, é sempre um prazer contar com o vosso comentário. Fica por aqui a Comissão Executiva, um programa em parceria com a Ordem dos Economistas. Aproveite este dia.